Olá pessoal, agora nós vamos falar, continuar falando um pouquinho mais sobre princípios de gestão do tempo e como nós podemos fazer isso de uma forma produtiva, de uma forma inteligente. Existem várias definições sobre gestão do tempo, administração do tempo, mas eu acho que essa definição ela revela a essência, pelo menos do que eu acredito, como a gestão do tempo. Gestão do tempo. Primeiro vamos dizer o que para mim não é a gestão do tempo. Gestão do tempo não é a gente ter uma gama enorme de atividades e fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Isso não é gestão do tempo. Isso pode revelar uma tendência a um ativismo, né? Muitas vezes até um ativismo que não é muito saudável para nossas vidas, né? A gestão do tempo tem a ver a gente utilizar o tempo de forma inteligente. Todos nós mesmo, da pessoa mais importante, mais do cargo mais alto do Brasil, do presidente da República, até nós, até qualquer outra pessoa, né? Todos nós temos a mesma quantidade de horas, né? A mesma quantidade de tempo disponível. A questão é como nós utilizamos essa quantidade de tempo que nós temos, né? Para podermos utilizar isso no dia a dia. Por isso que quando a gente fala, eu estou poupando tempo, estou ganhando tempo, isso não é verdade. Ninguém ganha tempo, ninguém poupa tempo. O tempo simplesmente passa. Né? As horas passam, os minutos passam, os dias, os anos passam. Então a questão é como que eu estou utilizando esse meu tempo. Então, administrar o tempo é saber utilizar esse tempo que eu tenho disponível para mim para coisas que são importantes e prioritárias, tanto pessoal quanto profissionalmente, né? E saber colocar isso para eu conseguir atingir os meus objetivos. Então, uma das principais coisas que eu tenho que fazer na minha vida é definir claramente quais são meus objetivos de vida, tanto pessoal como profissional. É saber o que eu quero da minha vida, quais são as coisas prioritárias para a minha vida, né? E depois estabelecer objetivos concretos para eu poder estar atingindo. Então, por exemplo, se eu quero me formar num curso, eu sei que eu vou ter que cursar todos os bimestres, todos os semestres, né, até concluir o meu curso e ser aprovado em tudo isso para eu ter meu diploma. Agora, isso é um objetivo no médio e longo prazo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estabelecer objetivos diários, objetivos concretos diários. Então, se hoje, para eu conseguir esse objetivo maior, que é eu me formar, por exemplo, num curso, eu tenho que saber que cada dia faz parte dessa minha jornada para que eu consiga atingir esse objetivo maior, né? Então, muitas vezes fala, mas isso é um objetivo muito a longo prazo, né? E vai ser difícil. Mas se você estabelecer objetivos diários, sei lá, por exemplo, hoje eu tenho que fazer determinada lição, estudar para determinada prova, fazer determinado trabalho, assistir determinadas aulas, isso é possível de ser feito. Tá certo? Então isso é um dos enganos que a gente coloca em termos de gestão do tempo, em que às vezes a gente se perde muito, né? Também são vários erros. Um deles é que a gente não estabelece objetivos. O outro é que a gente estabelece objetivos no longo prazo e a gente esquece de colocar objetivos imediatos no curto prazo. Então a primeira dica é isso daí, é a gente ter objetivos diários, né? Metas diárias daquilo que eu quero fazer. Outra coisa importante é o que temos um livro muito interessante que fala sobre gestão do tempo, entre outras coisas, que é o livro de Stephen Covey, que fala sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E ele coloca um princípio muito interessante, que é o princípio do equilíbrio PCP, né? Por que ele faz isso? Na nossa vida, nós temos basicamente 2 tipos de atividades. Atividades que ele chama de P, né? Que é a produção, que é aquilo que eu preciso fazer, é a produção daquilo que eu preciso. Então, por exemplo, eu preciso tirar nota numa prova, eu preciso entregar um trabalho, eu preciso fazer uma atividade profissional.
Isso são atividades concretas, reais, que cobram da gente o tempo todo. Isso são atividades que eu preciso dar conta na minha vida. Só que eu também preciso ter atividades que são CP, que é capacidade de produção. São aquelas atividades que eu faço que vão me fazer ter condições de atingir as minhas atividades de produção. Então, por exemplo, essas atividades têm a ver com a minha saúde, têm a ver com o meu desenvolvimento pessoal, têm a ver com o meu equilíbrio emocional, têm a ver com meus relacionamentos, têm a ver com minhas ações espirituais, têm a ver com várias questões que vão me dar condições físicas, emocionais, psicológicas e sociais para atingir aquilo que eu preciso. Então, no meu dia a dia, eu não posso ter só atividades que são puramente de produção, que são as tarefas, né, que a gente precisa fazer. Eu tenho que estudar, beleza, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que entregar uma atividade profissional. Mas dentro do meu dia, eu também tenho que ter atividades que vão me manter saudável, tanto do ponto de vista físico, emocional, psicológico e social. Então isso é um princípio que eu acho que é importante a gente ter isso e levar isso em consideração quando a gente pensa em gestão do tempo. Quando a gente pensa em gestão do tempo, eu costumo separar isso em 4 pilares diferentes, que eu, colocando isso numa frase, seria da seguinte forma: eu faço as coisas pelos motivos certos, pelos motivos corretos, fazendo as coisas certas, no momento certo e da melhor maneira, né? Então, quando a gente pensa em atividade, em gestão do tempo, nós temos que fazer as coisas pelo motivo correto, ou seja, pelo aquilo que vai realmente me agregar um valor, aquilo que vai realmente me fazer bem, uma satisfação daquilo que eu estou fazendo, né? Tem pessoas, a gente vai falar disso daqui a pouco, faz as coisas por motivos errados, né? Estuda, trabalha, frequenta lugares pelos motivos errados, não são motivos genuínos, né? Não são motivos que têm a ver com a nossa consciência, com o nosso eu, e a gente acaba fazendo as coisas pelos motivos muitas vezes de outras pessoas. Fazer as coisas certas tem a ver com fazer aquilo que é importante para a gente, né? Priorização daquilo, né? Tem coisas que eu devo fazer, tem coisas que eu não devo fazer, e eu tenho que ter a sabedoria, né? Parafraseando uma frase famosa, eu tenho que saber quais são as coisas certas e as coisas que não são certas para mim, e ter a sabedoria para distinguir entre as duas coisas. No momento certo, organizar o meu tempo. Como eu disse, todos nós temos a mesma quantidade de tempo disponível. Tem certas coisas que eu tenho que usar mais meu tempo, tem coisas que eu tenho que fazer mais rápido, e eu tenho que entender a diferença entre as duas, e da maneira certa. Aí envolve questões como flexibilidade, estar aberto a fazer as coisas de maneira diferente. Tem pessoas que, por exemplo, se prendem numa maneira de fazer as coisas, seja pessoal ou profissionalmente, por questões de zona de conforto, por questões de comodidade, por questões de rigidez, por questões de não querer mudar, né, aquilo. E muitas vezes não é a melhor maneira de fazer as coisas. Então eu tenho que distinguir as duas coisas e fazer as coisas da melhor forma possível, da forma que eu estou usando melhor o meu tempo. Tá certo? Então dentro desses 4 itens, são 4 perguntinhas que você sempre tem que fazer. Primeiro, por que você quer mais tempo, né? Quais são os motivos, né, de você querer mais tempo e você está fazendo as coisas? O que eu preciso fazer de fato? Qual o melhor momento para eu fazer isso e qual a melhor maneira para eu fazer isso que eu estou fazendo? São 4 perguntinhas que ajudam a gente a direcionar a nossa maneira de gestão do tempo. Aí eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que eu chamo de centros da vida, né? Que é a órbita pessoal. A ideia de órbita pessoal é o seguinte: nós, como a semelhança do nosso sistema, né, solar, né, em que nós temos o Sol como centro e os planetas que orbitam, né, em volta do Sol, a nossa vida também temos o nosso Sol.
né? Que são aquelas coisas que fazem com que a gente gravite, que a gente orbite em volta daquilo lá. São coisas que na nossa vida foram se tornando tão importantes ou tão preciosas para a gente. E quando eu falo preciosas, não significa que necessariamente são só positivas, né? E que a gente acaba, muitas vezes, direcionando a nossa vida para isso, né? Tudo em volta gira em torno disso. E isso determina de uma forma muito importante, de uma forma muito forte, da maneira como eu uso meu tempo e vivo a minha vida. As pessoas, elas podem ter vários centros de vida. Por exemplo, para muitas pessoas o centro de vida é o cônjuge, é o parceiro, é o namorado, é a pessoa com quem eu me relaciono amorosamente. E muita gente gravita, né, orbita, né, orbita em volta, né, dessa pessoa, e as nossas decisões são tomadas em função dessa pessoa, o que não necessariamente é ruim, mas também não necessariamente é bom, todas as vezes. Então, isso cria certas limitações e faz com que a pessoa tome decisões no dia a dia dela, em termos de gestão do tempo. Para outras pessoas, é a família, não necessariamente o marido, a mulher, o namorado, a namorada, né? Mas a família, os pais, os irmãos, ou a família estendida, né? A família, primos, parentes, né? E muitas vezes a pessoa ela orbita em volta dessas pessoas, e isso faz com que ela tenha dificuldade, né, de sair desse núcleo familiar. As suas decisões são tomadas em função dos valores dessa família, as decisões são tomadas em função das decisões de outras pessoas que não ela mesma. O dinheiro, tem pessoas que têm o dinheiro como centro da vida, né? Dinheiro mesmo, ganhar dinheiro, né? Fazer dinheiro, né? E o dinheiro é tudo. Na vida o dinheiro não é tudo, né? Mas é que a gente brinca, né, que o dinheiro ele não traz felicidade, mas ela compra. Mas não necessariamente é assim, né? Se não fosse assim, nós não teríamos pessoas que são muito ricas e que muitas vezes têm problemas aí diversos, né? Então, para muitas pessoas, ganhar dinheiro, ter dinheiro é o centro da vida. O trabalho, isso é muito comum na nossa sociedade. Para muitas pessoas, a vida orbita em volta do trabalho, de se ter um trabalho, de se ter uma profissão. A gente tem que entender que o trabalho faz parte da vida, o trabalho não é a vida, né? Apesar que tem muita gente que pode, né, não concordar com isso. Não estou dizendo aqui que você não tem que ter um trabalho que você se dedique, que você faça as coisas, mas a ideia é que o trabalho não pode ser o único foco da sua vida. Bens, para muitas pessoas, são os bens, né? Ter as coisas, casas, carros, roupas, celular, né? Ter status através dos bens, né? E a gente toma decisões, e um exemplo disso é a administração financeira, né? A pessoa ela faz tudo para guardar dinheiro para ter coisas e acumular coisas. Não necessariamente isso é ruim, mas não necessariamente isso vai trazer a sua felicidade, teu sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Para outras pessoas é a questão do prazer, né? Em sensações momentâneas de prazer, né? Tem pessoas que organizam sua vida em torno de simplesmente curtir a vida, né? E muitas vezes aquilo se torna uma prioridade, e aquela prioridade ela pode tomar tempo de outras coisas que também são importantes na vida. Para outras pessoas são os amigos, né? São pessoas que geralmente dependem muito da opinião dos outros e se importam de muito com as que os outros vão falar dela, seja no mundo presencial ou no mundo virtual, né? E aí tudo gira em torno do que as outras pessoas pensam. E por mais incrível que pareça, para muitas pessoas isso tem a ver com a questão dos inimigos, né? Tem pessoas que circulam sua vida em torno de pessoas que te magoaram, que te frustraram, ou que você tem uma certa rivalidade, e tudo que você faz, uma boa parte das coisas que você faz é para provar alguma coisa para essa pessoa, ou é para você dizer para essa pessoa que você não precisa dela, ou coisas desse sentido.
A igreja aqui no sentido de espiritualidade, né? Também é uma coisa importante na vida de qualquer pessoa, né? Igreja que não quer dizer simplesmente uma religião, mas pode ser também. Então, a questão aqui acaba sendo como muitas vezes as pessoas colocam isso como prioridade na vida, né? E muitas vezes, no sentido de que aquilo vira o centro da vida e não existe mais nada além disso, né? Então, isso também vai fazer com que você tenha uma visão da gestão do seu tempo, da sua vida em função disso. E outros têm a ver com o ego, né? Que tem a ver com o próprio ego, com a própria visão de si mesmo, né? Faz tudo para se provar, faz tudo para provar para si mesmo que é bom, que é melhor que os outros, que tem valor, né? E todas as decisões delas são tomadas nesse sentido. Então, uma das coisas importantes é a gente pensar qual que é o centro da nossa vida. O que está fazendo com que eu tenha determinadas atitudes, né? Como eu uso meu tempo tem muito a ver com isso. Outra questão importante também é a questão das que eu chamo de círculo da influência e círculo das preocupações, né? Isso tem muito a ver com a gestão do tempo. Muitas vezes, certas coisas na vida são coisas que eu tenho uma certa ação sobre elas, né? E essa ação realmente concreta, eu consigo fazer alguma coisa. Agora, tem certas coisas que eu não tenho ação, né? Eu não posso fazer muita coisa, ou às vezes eu não posso fazer nada em relação a isso, né? E muitas vezes a pessoa, ela acaba gastando mais tempo no círculo vermelho, que é o círculo das preocupações, são aquelas coisas que eu não tenho controle, e tenta, por exemplo, ficar tentando mudar os outros, tentando fazer coisas que não tem a ver diretamente com a influência dela, né? E não usa esse tempo para o círculo de influência, que são aquelas coisas que realmente eu posso fazer. Já dizia o filósofo, né? Sartre já dizia o seguinte, que não importa o que as pessoas fazem comigo, importa o que eu faço com o que as pessoas fazem comigo, né? Então não importa o que o outro faz com você, importa aquilo que você faz em relação a isso, né? Que você não tem controle sobre o que os outros fazem por você, você tem controle, ou você tem mais opções sobre aquilo que você faz disso, como você reage, e que atitudes você toma em relação a isso. E aí eu faço uma pergunta para vocês aí, pensando no exercício. Pegue a última semana, faça uma lista das coisas que você fez, coisas mais simples, coisas do dia a dia, coisas mais importantes para você, e tente encaixar isso dentro dos círculos, né? Coloque aquilo que são círculos verdes e aquilo que são do círculo vermelho, né? E veja se aquilo que você está usando, por exemplo, no círculo vermelho, você precisava realmente estar fazendo, né? Faça essa reflexão, eu acho que isso vai ajudar você muito na questão da gestão do tempo. Essa é a diferença entre a gente agir de forma proativa e agir de forma reativa. A pessoa que age de forma proativa é aquela pessoa que age dentro do círculo verde. É aquela pessoa que age em coisas que ela pode, de fato, ter ações e melhorar essas ações no dia a dia, né? No seu círculo de influência. As pessoas reativas, elas agem dentro do círculo vermelho, né? Elas reagem às situações. E ela acaba tendo uma postura, né? Como as frases que eu coloquei aí, né? Para vocês observarem, acaba tendo esse tipo de postura, esse tipo de frase, né? Não há nada que eu possa fazer, eu tenho que fazer isso. Então, quando você está agindo dessa forma, é um indicativo que você está agindo de forma reativa e não de forma proativa. E, finalmente, para a gente estar fechando, né? Quando a gente fala em gestão do tempo, isso tem tudo a ver com a nossa vida, com nossos objetivos, com o nosso projeto de vida. E tem essa frase que eu acho muito interessante, que é que a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo, né? O futuro não está dado, né? O futuro é inventado e criado a cada dia que a gente vive. Legal, pessoal? Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Boa sorte, sucesso e felicidade.